Graças a Deus. Queridos irmãos, muita alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Um privilégio muito grande, uma dádiva dos céus, estar aqui com esse povo tão animado, né? Aleluia. 9 horas e vocês animados assim. Aí vocês me provocam, né? Porque pregador pentecostal, quando vê o povo animado, ele fica mais animado ainda. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero convidar a vocês também para que abram suas Bíblias juntamente comigo. Vamos ler um texto da Palavra de Deus, apenas um versículo para ganharmos tempo, que está na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos falar sobre alguns desafios da teologia pentecostal, que é o tema que nos foi proposto, depois de ouvirmos uma linda exposição da Palavra de Deus pela vida do seu servo, meu querido amigo, professor Gutierrez, que tem sido uma referência na área pentecostal, na teologia pentecostal, em nosso solo brasileiro, e eu tenho a grata satisfação de tê-lo como amigo. Louvado seja Deus pela vida dele, seu ministério, e sempre que eu tenho alguma dificuldade ou preciso de algo no assunto, eu recorro a ele, porque eu não sou bobo, né? A gente vai falar com quem sabe. Então, glória a Deus pela vida do servo do Senhor. Louvado seja Deus também pela vida do nosso querido irmão Getúlio, que está aqui na organização, que é o diretor aqui do seminário, William Seymour, e também do pastor presidente, pastor Leonardo, que nos cede o púlpito da igreja para também ministrar um assunto tão importante. Eu quero parabenizá-los pela iniciativa de fazerem um seminário, uma conferência, e conferência vem de conferir, e conferir é analisar, é procurar, é pesquisar, e é o que a gente está fazendo aqui, procurando, pesquisando e conferindo nas Escrituras, como os crentes de Bereia. Tem bereano aí, pode dizer glória a Deus? Então, parabéns aos irmãos que enaltecem o ensino da palavra, porque é o que nós precisamos em tempos tão difíceis como o que estamos vivendo. É claro que todo o período ele é difícil para a igreja, né? E geralmente se escuta que na geração em que se está, sempre é o tempo mais difícil. Mas em todas as coisas o nome do Senhor é glorificado, e o mais importante é que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Porque às vezes a gente enxerga alguns irmãos meio preocupados, alguns até ansiosos, outros até desesperados. Já pensou chegar no nível do desespero? Porque o governo A, porque o governo B, porque a economia, porque o dólar, porque o clima, porque o meio ambiente, porque não sei o... Irmão, pelo amor de Deus, você é crente ou você não é? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em 2000 anos ninguém conseguiu destruir a igreja, não vai ser agora que vão conseguir. Fica tranquilo, faz a tua parte. Deus é conosco. Quem crê, diga amém. Então vamos ler o texto, porque eu tenho pouco tempo. O pastor deu até meia-noite, então tenho que correr. Vocês ficam incentivando, vocês vão ver. Vamos ler, queridos irmãos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz. Quem diz é o Espírito. Estamos tratando de teologia pentecostal, e não dá para falar de pentecostalismo sem falar do Espírito Santo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrina é ensino, dando ouvidos a ensinos de demônios. Isso é muito sério. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Então vamos lá, meus queridos irmãos. O texto que nós lemos, indiscutivelmente, um dos textos mais emblemáticos de todas as páginas neotestamentárias, isto é, do Novo Testamento,
quando o assunto é alerta, vigilância, estarmos atentos ao que está acontecendo, termos discernimento espiritual para aquilo que ocorre em nossa volta. Quando nós falamos de teologia pentecostal e de seus desafios, eu acredito que são múltiplos, são vários e são grandes, mas não são impossíveis de serem transpostos. Deus nos dá esta capacidade para transpor, para exceder, para ir além, para transcender estas dificuldades, esses desafios. Em primeiro lugar, é importante a gente destacar que o pentecostal, ele é evangélico. É assim que o Dr. Menzies, ele abre um de seus livros, que foi uma compilação de várias palestras que ele fez sobre teologia pentecostal, dizendo que o evangélico pentecostal, ele é diferenciado e que todo pentecostal necessariamente é também um evangélico. Porque há algumas críticas por parte de alguns não pentecostais em relação a isso. Será que os pentecostais são de fato evangélicos? E ele deixa bem claro dizendo o seguinte, que nós temos que entender que ser pentecostal é crer que as experiências descritas em Atos servem de modelo para a experiência cristã contemporânea, ou seja, dos nossos dias, e que o batismo no Espírito Santo, de Atos capítulo 2, versículo 4, é uma capacitação pós-conversão, ou seja, depois da conversão, há esse revestimento de poder, para a missão, e que o falar em línguas marca esta experiência. Olha que interessante. Então, nós somos pentecostais e somos evangélicos e somos pentecostais, porque uma coisa está absolutamente atrelada e ligada à outra. É impossível termos uma distinção e fazermos uma separação. O pentecostal necessariamente é evangélico e o evangélico necessariamente é um pentecostal. A base da nossa fé, mesmo assim, entretanto, não são as experiências humanas, não são as emoções que nós temos e sentimos durante principalmente os cultos, mas a palavra de Deus. Então a crítica que fazem a nós, ela é injusta e infundada, porque a igreja pentecostal é uma igreja bíblica, sim. Uma igreja que se diz pentecostal e não é bíblica é porque ela nem é uma coisa nem outra. Mas a igreja unida é uma igreja pentecostal e bíblica. Quem pode dizer glória a Deus? E o seminário William Seymour também. Então nós temos aqui esta evidência, porque nós servimos a um Deus vivo. Então, apesar de nossa fé não estar baseada nas experiências que temos com Deus, elas não devem, em hipótese alguma, serem descartadas. Eu amo isso aqui, esse assunto é maravilhoso. Gutierrez estava ministrando ali, eu estava navegando, né? Na viagem que ele fez sobre o enchimento do Espírito. Isso é lindo demais. E eu acredito que nós, aqui é uma frase minha, um pensamento meu, que nós pentecostais somos privilegiados. Eu não consigo encontrar outra palavra que caiba, mas somos privilegiados. Porque, vejam comigo, pensem um pouquinho aí. Os irmãos que não creem como nós cremos a respeito do pentecostalismo, eles são salvos, são crentes, vão para o céu também com a gente. Como os irmãos das igrejas tradicionais, como presbiterianos, como metodistas, como batistas, que não creem como nós. Mas eles pedem tanto, né? Eu tenho vários amigos que são teólogos e a gente milita nessa área do ensino teológico já há 19 anos, então a gente constrói amizade em todos os lugares do Brasil, com várias pessoas de várias denominações,
Eu tenho muitos amigos, homens de Deus, homens que são, de fato, crentes em Deus e na Bíblia, e que o servem com amor e humildade, mas que não creem como nós. Então eles perdem, porque eles leem o livro de Atos dos Apóstolos. Gutierrez citou aqui muito bem o Strontind, ele fala brilhantemente sobre isso, e eles veem o livro de Atos dos Apóstolos como algo histórico, e nós vemos como algo atual. Dá para dar uma glória a Deus aí por isso? Então eles leem lá o batismo com o Espírito Santo, o enchimento do Espírito, aquela coisa linda, maravilhosa, falar em línguas e profetizar. Eles dizem, isso é muito lindo, mas já aconteceu, não acontece mais. A gente lê e experimenta. Então, falando sobre isso, é importante a gente destacar que, como eu estou falando aqui de experiência e Bíblia, que a nossa experiência, ela não confirma o que está na Bíblia. Mas nós temos a experiência porque ela está descrita na Bíblia. Então não pode inverter a ordem. Toma cuidado que às vezes esse é um grande desafio. Tem muita gente que diz assim, eu falei em línguas e agora então eu creio que a Bíblia é verdadeira. Lá em Atos dos Apóstolos aconteceu com eles, aconteceu comigo, então é verdade. Não, você tinha que crer que era verdade antes de acontecer com você. Porque se está na Bíblia, é verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela não precisa que eu tenha experiência para que ela seja confirmada. Ela é a palavra de Deus, eu tendo experiência ou não. Aleluia. Mas graças a Deus que a gente tem a experiência também. E cada um tem a sua, e por isso não pode ser doutrina. Por exemplo, se fôssemos perguntar aqui, se o pastor Leonardo, o pastor Getúlio, desse o microfone na mão de cada um de vocês aqui e perguntasse assim, como você foi batizado com o Espírito Santo? Conta aí. Cada um ia contar de um jeito, irmão. Cada um ia falar, olha, eu estava em tal lugar, olha, eu estava não sei aonde, olha, aconteceu assim, assado. Cada um tem a sua. Por exemplo, comigo, eu estava orando no monte, 3 horas da manhã, no meio do mato, com os crentes, um bando de doido igual eu, por Jesus, né? E aí estávamos orando lá, de repente veio uma moça, desse tamanhozinho, cheia do Espírito Santo, e eu estava buscando, irmão, pensa num camarada que buscou o batismo, e eu estava orando e pedindo e tal, mas não é regra, cada um tem a sua experiência. Tem gente que não pede, é batizado, tem gente que pede, demora um pouco mais, e foi meu caso. Aí eu estava lá, e ela veio e disse, homem, se tu creres, hoje, com essa expressão, escandaliza não, hoje tu vai calçar sapato de fogo. Falei, é hoje. Se eu crer, então é hoje, não tem como ser amanhã, vai ser hoje. Irmão, passaram-se poucos minutos, e eu glorificando a Deus, orando, e buscando ali, gritando naquele meio do mato. De repente o Espírito Santo veio, foi derramado sobre mim. Irmão, fui para casa falando em línguas. E naquela época, a gente ia a pé, não tinha carro, não tinha nem bicicleta para andar. Pobre de marré. Não tinha onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar, né? E eu fui falando em línguas, para casa, no meio da rua. Aí alguém diz assim, mas por quê? Porque você não conseguia parar? Não, porque era tão bom que eu não queria parar. E até hoje é assim. Então nós temos experiências, as nossas experiências não estão sobre a Bíblia, mas elas estão submetidas à palavra. Porque está na Bíblia, acontece conosco. Não é porque acontece conosco que eu creio que está na Bíblia. Quem entendeu, diga glória a Deus. E ser pentecostal é maravilhoso. Ser pentecostal é um privilégio. Ser pentecostal é uma dádiva divina. Eu não estou falando de neopentecostalismo, nem de ultrapentecostalismo, estou falando do pentecostalismo bíblico, que alguns preferem chamar de pentecostalismo clássico. É desse pentecostalismo que nós estamos falando. Porque o verdadeiro pentecostalismo, ele abrange o aspecto bíblico, teológico e prático, como é o pentecostalismo que nós temos aqui no Brasil. Bíblico, porque cada ponto da doutrina pentecostal, como ser batizado no Espírito Santo, glossolalia, dons espirituais, fruto do Espírito, curas e diversos tipos de milagres,
não aparecem do nada. Tudo isso está na Bíblia. Sim ou não? E nós temos essas experiências. E elas são maravilhosas para edificar a nossa fé. Porque tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo. Ninguém deve usar o poder de Deus para benefício próprio, mas para a glória do Senhor e para abençoar os que estão à nossa volta. Aleluia. Então, olha só o que diz um grande teólogo luterano pentecostal, que é o Vali Matti Karkainen. Em contraste com a pneumatologia tradicional, frequentemente vistas como secas e abstratas, há uma nova apreciação da experiência e da espiritualidade no espírito. Ou seja, há uma reação teológica relacionada aos milhões de crentes no mundo que experimentam o falar em línguas e os demais dons do Espírito Santo. Todo dia acontece isso. Isso não foi há 2000 anos e ficou lá atrás. Não, isso acontece sempre. Deus desenvolveu isso. Em alguns lugares evidencia mais, em outros menos, mas nunca deixou de acontecer. Alguns cessacionistas tentam provar, biblicamente, porque isso não tem mais, porque os dons cessaram, porque eu falar em língua não tem... Não, pelo amor de Deus. Que base bíblica, já debati com vários, até hoje, nunca ninguém me mostrou. Mostra um versículo na Bíblia onde diga que os dons cessaram. E aí eu vou acreditar. Só se for no livro de Inventares, né? Capítulo 0, versículo -1. Mas na Bíblia não tem. Na Bíblia não tem. Só se for naquela versão NTS, né? Nova tradução satânica. Mas na Bíblia Sagrada não tem. A Bíblia diz que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonhos. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Não tem acepção. Então ficou mais do que provado aqui na primeira palestra. Então nós temos essa ideia. Agora, vamos rapidinho entrar aqui. Eu tinha muita coisa mais a falar, mas para não prolongar, eu quero ir direto ao ponto de alguns desafios que nós temos, de forma bem dinâmica e didática, tentando tirar aqui os termos técnicos para todo mundo entender. Então nós devemos agir em relação à teologia como pentecostais das seguintes maneiras. Primeiro, agindo e usando o intelecto, sem contudo cair no intelectualismo. Isto é, usar a razão sem ser racionalista. Quem entendeu? O que é ser racionalista? O que é ser dominado pelo intelectualismo? É aquela pessoa que passa a pensar como os iluministas. Se a razão não pode explicar, eu não devo acreditar. Então, irmão, vai ter que pegar a Bíblia e jogar no lixo. Porque tem muita coisa na Bíblia que ninguém consegue explicar racionalmente. É onde entra a fé. Então, pastor, quer dizer que a nossa fé é irracional? Não tem que usar... Não falei isso. A nossa fé nem é racional, nem é irracional. Ela é suprarracional. Ela vai além, ela transcende a racionalidade. Quem pode glorificar ao Senhor? Por exemplo, quem é que consegue explicar Deus aqui, gente? Pode ser PhD em Harvard, em Princeton, em Cambridge. Não vai explicar nunca. Deus não se explica, Deus se adora. Deus não se explica nem se entende, se glorifica. Se obedece. Mark Pilman já dizia isso, né? O pioneiro do pentecostalismo aqui. Eu acho que o primeiro livro, o Gutierrez pode me corrigir depois, mas acho que um dos primeiros livros de teologia pentecostal foi do Pilman. Ele escreve maravilhosamente sobre isso, e ele fala a respeito de Deus, dizendo assim que tentar entender Deus, eu estou parafraseando o que ele diz, seria a mesma coisa que pegar todas as águas dos rios, dos oceanos, dos mares e colocar dentro de uma xícara. É impossível. Deus não se entende, Deus se adora e se glorifica. O dia que alguém entender Deus completamente, eu estou falando completamente, 100%, Deus deixa de ser Deus. A gente entende Deus pela palavra, porque não dá para entender
a palavra de Deus sem conhecer o Deus da palavra. E não dá para conhecer o Deus da palavra sem a palavra de Deus. Então não tem outro caminho, viu? Não tem outro caminho. Ah, pastor, sou do reteté, do manto, canela de fogo, negócio de teologia de Bíblia não é comigo não. Então você é fogo de palha. Porque esse fogo aí não é de Deus não, é fogo estranho. A expressão hebraica lá do Antigo Testamento é Esh Zará, fogo alheio, fogo estranho. Aquele que Nadab e Abiú ofereceram. Esse aí faz gente morrer. Mas o fogo que vem do céu dá vida e vida com abundância. Fogo pentecostal. Então, em primeiro lugar, nós não podemos nos render ao intelectualismo ou ao racionalismo. É a adoração do intelecto. Tudo é razão. E tem gente que entra por esse caminho, irmão, e se perde. Principalmente na área acadêmica. O camarada começa a idolatrar, ele faz um ídolo da razão. A razão passa a ser o ídolo dele. Ah, mas a razão não explica isso. Ah, porque não sei. Aí ele vai cair no liberalismo. Consequentemente, no ateísmo. Porque não tem como você ser pentecostal e vivenciar uma experiência racionalista. Quem entendeu, diga amém. Amém. Em segundo lugar, devemos agir em relação à teologia pentecostal com experiências sem cair no experiencialismo. Quem entendeu? Devemos ter experiências com Deus. Claro que sim. Senão não somos pentecostais. Mas não podemos cair no erro gravíssimo de nos tornarmos experiencialistas. Ou seja, a experiência acima de tudo. Mas, irmão, está na Bíblia que não é assim que faz. Deus falou comigo lá no monte, e o irmão revelou, e é para eu fazer assim. Então, o que diz a Bíblia, eu não quero saber. Irmão, que isso? Estrambelhou, foi? A Bíblia é a nossa única regra de fé infalível. Quem é guiado por profetinha, irmão, cuidado. Tem profeta de Deus? Tem. Mas o profeta de Deus está submetido à palavra de Deus. Ele nunca vai falar aquilo que a Bíblia é contra, para que seja feito. Então não posso. Então o experiencialismo é importantíssimo. Mas a palavra de Deus está acima. E essa é uma herança do protestantismo. Sola Escritura. Sim ou não? Que alguns chamam de bibliolatria. Mas não vou nem entrar nessa parte, né? Para não ficar... Nós não somos bibliólatras. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Simples assim. Então eu preciso acreditar no que está escrito na Bíblia. As experiências são importantes, mas elas não são doutrinas. Não são doutrinas. Alguém escreveu um livro. Ah, o irmão foi ao céu arrebatado e ele viu um monte de coisa lá e ele escreveu no livro. É verdade? Bom, tem que passar pelo crivo da palavra. O que ele está falando ali se conecta com o que está escrito? Ok. Eu creio que Deus possa fazer isso sim. Aconteceu com Paulo, aconteceu com João, aconteceu com outros no Antigo Testamento, que tiveram os céus descortinados diante deles. Por que não pode acontecer hoje? Nós somos pentecostais e cremos nas experiências atuais. Ou não? Cremos. Mas tem coisa que é absurda. Tem coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Ah, o irmão disse que foi no inferno 300 vezes. Misericórdia. Eu não quero nenhuma, ele foi 300. Na Bíblia, quem foi não voltou, irmão. No céu, quem foi voltou, agora no inferno. Então, cuidado com essa história. Sabe até qual é o piso do inferno. O piso do inferno, ele... Detalhes, né? Misericórdia, que é isso? Então eu preciso acreditar que as experiências são reais, mas não me curvar diante delas. Porque Deus é tão maravilhoso que nos concede experiências. E muitas dessas experiências são particulares, são individuais. Então eu não posso sair dizendo por aí, olha, Deus fez assim comigo, vai fazer assim também com você.
vai virar um problemaço, uma bola de neve, e aí vira uma avalanche. E depois, quem é que vai reconstruir tudo isso? É difícil, e isso acontece bastante. Em terceiro lugar, devemos agir em relação à teologia como pentecostais com o ensino do nosso quadrilátero, sem menosprezarmos todo o texto sagrado. Porque nós somos pentecostais e cremos no quadrilátero, né? Jesus salva, batiza, cura e breve quadrilátero pentecostal. Mas é só isso que está na Bíblia? Não. Então toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então tem que tomar muito cuidado com alguns que estão fazendo uma hermenêutica fora do texto sagrado, inventando uma chave hermenêutica que não é a bíblica. Que não dá tempo da gente entrar aqui, mas só para vocês terem ideia. Tem gente dizendo por aí assim, Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras. Principalmente na internet, né? Tem um monte. Então, Paulo interpretou errado, e não sei quem, falando que os apóstolos interpretaram a Bíblia errado, irmão. Pode um negócio desse? E ele está interpretando certo. Humilde, né? Humilde para valer. Quarta pessoa da divindade. E não sabe. É um quase arcanjo, né? Não, porque Jesus tem que interpretar a Bíblia a partir de Jesus. Não. Não, está errado. Estude a hermenêutica direitinho, que você vai ver que não é assim. Porque senão você vai interpretar a Bíblia de forma absolutamente errada. Agora, nós também, em quarto lugar, devemos rejeitar algumas coisas. Primeira que a gente deve rejeitar: a apologia à ignorância. Eu falei primeiro sobre o render-se ao intelectualismo e ao racionalismo. É um erro grotesco, mas também um erro absurdo alguém fazer uma defesa à ignorância. Não, porque sou pentecostal, não preciso ler, não preciso estudar a Bíblia. Teologia é coisa do diabo, teologia esfria, teologia não sei o quê. Que isso? A letra mata. Esse é o clássico, né? A letra mata. Devia matar mesmo a ignorância de alguns, né? O anti-intelectualismo. Essa apologia à ignorância, irmãos, ela tem sido feita ainda em nosso meio. Estou falando do pentecostalismo, que é aonde eu estou inserido. Então eu posso falar. Lugar de fala, né? O pessoal está dizendo. Eu posso, porque eu sei, eu ouço. Em vários lugares, às vezes eu vou ministrar, acho que o Gutierrez também deve passar por isso, e acabo de ministrar, e alguém chega em mim e diz assim: ô irmão, Deus abençoe, eu quero pedir perdão, porque quando disseram que era um professor de teologia, eu pensei que ia ser uma aula fria, mas Deus usou o irmão. Eu falei: amém, obrigado. Amém, tá bom, Deus abençoe. Olha o absurdo. Esses dias eu ministrei num grande evento teológico de pastores, e um pastor de campo veio até mim depois e disse assim: pastor, eu quero te pedir perdão. Eu falei: irmão, o que foi? O que aconteceu? Você não me fez nada, nem te conheço. Ele disse: não, porque quando anunciaram o seu nome, disseram que era professor de teologia. Eu falei: ixi, lá vem. Lá vem o quê, irmão? Lá vem mais um. Mas aí, irmão, foi uma mensagem fervorosa, foi de Deus. Eu falei: amém, tá bom. Era só isso que o irmão tá perdoado, irmão, tá tranquilo. Eu deveria sentir vergonha se fosse ele para falar uma coisa dessa. Um pastor pensando assim. A gente devia glorificar a Deus. Olha, o professor vai falar, glória a Deus, ele conhece a Bíblia, ele tem o que dizer, ele tem o que ensinar. Mas não. Agora, existe muito isso em nosso meio. A gente tem, claro, melhorou muito, mas muito mesmo. Eu lembro que quando eu fui estudar teologia, eu tinha 17 anos, Jesus me salvou, fui convertido aos 15, com 17 eu fui estudar teologia. E não se achava teologia assim. Eu achei na rádio, fiz pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, primeiro curso de teologia. Quando eu falei para o meu pastor, ele quase expulsou o demônio de mim. Pastor, estou
com uma vontade muito grande de me aprofundar na Bíblia e estudar teologia. Ele falou, meu filho, não faça isso. Tadinho, o zelo dele, né? Meu filho, não faça isso, porque eu conheci um jovem que era uma bênção assim igual você, ele pregava assim igual você, ele era fervoroso igual você, mas aí ele começou a estudar teologia e desviou. Esfriou na fé. Falei, não, pastor, ele desviou por outros motivos, com certeza, mas não foi por causa da teologia, não. Que a teologia é o estudo da Bíblia. Como é que alguém vai estudar a Bíblia e vai esfriar, irmão? Então nós pentecostais não podemos admitir essa apologia, essa defesa à ignorância. Paulo o tempo todo vai bater em cima disso. Toda hora você vê Paulo dizendo assim, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca disso. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daquilo outro. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca da volta de Cristo. Ser ignorante é triste. Não combina com ser cristão. O ser cristão é ser sábio, ter conhecimento da palavra de Deus, ser inteligente. Não precisa ser um PhD, se puder ser, seja, mas não é necessário. Pastor, conhecimento salva? Não. Eu não preciso conhecer toda a doutrina da soteriologia para poder ser salvo. Como é que funciona a regeneração? Vem antes ou depois da salvação? Como é que é? Como é que é a justificação? Eu não sei, pastor, não entendo isso. Santificação, glorificação? Eu não sei, não entendo. Eu vou ser salvo? Vai, irmãos, você é crente em Cristo. A salvação é pela graça, não é pelo conhecimento, não é pela gnose. Salvação não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez na cruz, já está garantida. Para ser salvo, eu não preciso fazer nada. É graça. Ou não? Ficaram meio assim, assustados. Não precisa fazer nada, pastor. Mas disseram que tinha que fazer tanta coisa. Isso, aquilo outro, depois aquilo outro. Não. Para ser salvo, eu não preciso fazer nada. Só crer. Quem crê e for batizado será salvo. Está escrito. Tá ou não está? Romanos 10, 9. Se de todo o teu coração creres, da boca confessares, serás salvo. Tem que crer. Então, para ser salvo é só crer. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, ou seja, a crença. Tem que crer. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, para ser salvo é só crer. Depois que é salvo, aí tem que obedecer. Então, não é assim também bagunçado, né? Eu já criei, pastor, eu estou salvo, posso ir embora? Posso pintar e bordar? Não, se você faz isso é porque você não foi salvo. Porque o salvo necessariamente obedecerá. Quem pode glorificar ao Senhor? É que a gente fica invertendo a ordem, né? Diz assim, eu preciso fazer para ser. Não. Você faz porque é, não para ser. Ninguém tem obras para ser salvo. A salvação não é pelas obras, mas é para as obras. Então o salvo tem que ter obras. Não para ser salvo, mas porque ele é salvo. Mas se você pergunta assim para alguém, irmão, você é salvo? Sou. Você tem certeza da sua salvação? Faz esse teste depois, para quem não veio, né? Porque quem está aqui não sabe. Você tem certeza mesmo? Tenho. Então por que você tem tanta convicção de que você é salvo? Aí alguns vão dizer assim, bom, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, não falo mal de ninguém, eu dizimo, oferta, evangelizo, vou para a igreja, dou glória a Deus, eu sou bonzinho, sou legal, do casa para o trabalho para casa. O que ele acabou de dizer sem perceber? Que ele é salvo pelo que ele está fazendo. Não, ele faz tudo isso porque ele é salvo e não para ser salvo. Porque o dia que alguém precisa fazer alguma coisa para ser salvo, deixa de ser graça. Só que a graça não nos isenta de esforço. Dallas Willard tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, que graça não é ausência de esforço, é ausência de mérito. Tem gente confundindo. Não, eu sou salvo pela graça, não preciso fazer mais nada. Não prego, não evangelizo, não santifico, não faz nada. Não, você tem que se esforçar minimamente para garantir a demonstração dos frutos do Espírito. Porque como que as pessoas vão saber que eu sou salvo se eu não demonstro isso para elas? Não, pastor, Deus conhece o meu coração, eu não devo satisfação a seu ninguém. Quem foi que disse para você, seu desmantelado? É claro que você deve. Deve sim. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Nossa luz tem que irradiar para as pessoas, elas têm que saber como nós agimos, como nós nos portamos, como nós fazemos.
para a glória de Deus. Isso é pregar aos olhos das pessoas e não somente aos ouvidos delas. Então, não podemos nos render à ignorância. Em quinto lugar, também não podemos nos curvar ao pragmatismo. Como pentecostais, muitos, infelizmente, estão enviesando por esse caminho. O que é o pragmatismo aqui nesse sentido? Aquilo que dá certo é o certo. Ah, é? É. Porque eu fui na igreja tal, e lá estava lotado, e aí me disseram que ia acontecer tal coisa, e que ia dar certo, e deu, então é lá que eu vou ficar. Mas, irmão, lá está cheio de heresia. Não, mas lá deu certo. Deu certo, o que eu queria deu certo, então é lá que eu vou ficar. Lá eu consegui comprar a casa, então é lá que eu vou ficar. Porque lá... Mas, irmão, lá, olha, o que é ensinado ali é totalmente contra a Bíblia. Ah, não, mas isso aí não estou nem não, mas eu quero saber que está dando certo. O pragmatismo, aquilo que dá certo é certo, aquilo que dá errado é errado. Só que, biblicamente, não é assim que funciona. Nem tudo que dá certo é porque é o certo. E nem tudo que está dando errado é porque é o errado. Tem coisa que a gente faz, inclusive o Evangelho, é isso. É fazer o certo e parecer que está fazendo o errado. Para o mundo. Porque você faz o certo, você é honesto, você é uma pessoa correta, você não é corrupto, e é mais difícil. Porque nós estamos no mundo e não somos do mundo. Aleluia. Então é isso que a gente tem que crer. Não podemos nos amoldar ao mundo. Foi isso que Paulo escreveu, Romanos 12. Não vos conformeis a este mundo. O que é conformar? Tem gente que acha que conformar ali é assim. Ah, não, está tudo bem, já me conformei. Não é esse conformar que Paulo está falando. É se amoldar. É ficar igual. Olha para cá. Está vendo esse copo aqui? Está cheio de água, não está? Deixa eu ver se é água mesmo. Aleluia, é água. A água fora do copo, ela é informe. Ela não tem forma. Se eu jogar ela no chão, ela vai se espalhar. Ela não tem forma. Dentro do copo, ela assume a forma do copo, que é arredondada e cilíndrica. A forma arredondada e cilíndrica. Então ela se conforma ao copo, fica igual ao copo. Paulo diz, não vos conformeis a este mundo. Não se tornem iguais a este mundo. Não fiquem parecidos com este mundo, porque o dia que a igreja ficar igual ao mundo, ela deixou de ser igreja. Aí esses dias o irmão disse, pastor, vamos orar, porque a igreja ela vai ser perseguida e não sei o quê. Eu falei, tá, qual que é a novidade disso? Não, pastor, porque a perseguição e não sei o quê. Peraí, irmão, você já leu a Bíblia? Você já leu a história da igreja? Já. E qual é a novidade, terra seca? A igreja vai ser perseguida como sempre foi. É que a gente vive num regime de exceção no Brasil. É ou não é? É. Mas a regra é a igreja ser perseguida e não o contrário. Aí a gente vive no bem bom, né? No tranquilo. Olha aí, nós estamos 9h30, todo mundo sentadinho, ouvindo a palavra, transmitindo pela internet, ar-condicionado. E alguém tem coragem de dizer que a igreja está sendo perseguida no Brasil. Meu Deus do céu. Você não pode confundir a perseguição em relação ao Evangelho com a perseguição por conta dos pecados e escândalos dos falsos crentes. Uma coisa é absolutamente diferente da outra. Se alguém dá escândalo, vai ser exposto e vai ser execrado. Por quê? Ah, só porque é crente. Sim, só porque é crente. Porque o crente tem um padrão moral inigualável, diferente de todos. Aí alguém diz, mas isso é preconceito. Pode até ser. Mas é o bíblico. Porque o crente é diferente na moral, na ética, em tudo, sim ou não? Então, se alguém erra dizendo que é crente, ele vai ser exposto. Porque não é o certo, não é o normal. É uma aberração. Sabe quem são os maiores inimigos da igreja? Pastor, eu sei, os esquerdistas, os progressistas, os marxistas, os LGBTistas, os istas, os taxistas, os ciclistas, tudo que é isso. Não, irmão.
Não são os ateus, não são os islâmicos, não são os marxistas culturais. Sabe quem são os maiores inimigos da igreja? Os falsos crentes. Dizem ser e não são. São ateus práticos, dizem que Deus existe e vivem como se ele não existisse. Esses são os piores inimigos da igreja. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque tem verdadeiros que não se rendem a isso. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então a gente não pode permitir menosprezar essas coisas. Também, em sexto lugar, não podemos permitir que os exageros sejam a regra. Existem exageros nas igrejas pentecostais? Existem. Mas eles podem ser corrigidos, podem ser alinhados. Essas pessoas, elas podem ser instruídas na palavra e deixarem de fazer. Porque ela não vai para o inferno porque comete esses exageros. Talvez ela vinha em algum lugar, ela aprendeu com alguém, e aí ela faz. É ou não é? Eu sei que o Espírito Santo, ele sopra onde quer, e ele não pode ser preso numa caixinha teológica nossa. Eu tenho plena convicção disso. Deus faz o que ele quer, do jeito que ele quer, a igreja é dele, e ponto final. Se ele quiser batizar com o Espírito Santo, ele batiza, gente tomando banho, igual batizou um amigo meu, estava tomando banho. Batiza, e aí? O outro estava dormindo, sonhou que estava falando em línguas, sendo batizado, e acordou falando em línguas, sendo batizado. Então o vento sopra onde quer, Deus faz o que ele quer, e ninguém pode dizer assim, o Espírito Santo, não, se não fez, não foi na igreja, não, então não foi batismo com o Espírito Santo de verdade, não. Teve a oração por imposição de mão, então não foi. Não, Deus faz do jeito que ele quer. Eu estou pregando aqui, se Deus quiser batizar, ele batiza, porque não sou eu quem faço isso. Quem está entendendo? Então, existem exageros? Existem. Eu lembro que eu estava numa igreja uma vez e o irmão pulou da galeria, falando em línguas. Pulou da galeria. Eu falei, meu Deus, é um ninja do céu. Esse aí é terra. Eu falei, manto, esse aí é tremendo. E ele saiu correndo no meio. Eu falei, meu Deus, que... Eu já estava pronto para entrar no manto com ele lá. São exageros? São exageros. Mas eu vou condenar o irmão ao inferno por causa disso? Não, eu vou instruí-lo na palavra. Na minha época de novo convertido, tinha um jovem que andava com a gente. E ele, irmão, pensa num camarada exagerado. Ele começava a falar em língua, mas não dava nem para ouvir mais nada. Ele começava a rodar assim. Ele quebrou o piso de uma igreja que a gente foi. Quebrou o piso. Tanto que ele pulou. Pá, pá, pá. Ele pulava tão forte que quebrou o piso. O pastor falou, meu Deus, e agora? Onde vai achar outro piso igual a esse? Para colocar no lugar. Tiveram que fazer uma remodelagem lá no piso por causa do irmão. Estava lotado do Espírito ele. Mas teve que ensinar, irmão, calma, não é bem assim. Tinha um colega nosso, de jovens, tudo isso acontecia na mocidade, né? A mocidade é uma maravilha. E a gente ia para o culto setorial de jovens. Era muito legal, a gente ia a pé, todo mundo conversando, falando da Bíblia e tal. Andava 1 hora aproximadamente, chegava lá, todo mundo suado. Naquela época eu era, né? Só a linha na capa do Batman. Suava menos. Aí cheguei lá, e ele chegava no culto, e ele tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo, era o sonho dele. E, irmão, ninguém segurava ele. Só que ele tinha um problema, ele chegava no culto, no meio do culto. Né? Já tinham cantado os hinos, o culto acontecendo. Ele vinha do jeito que ele chegava, da rua, ele se ajoelhava no pé do púlpito, enfiava a cara no chão, colocava o bumbum para cima. E os jovens olhavam aquela cena e falavam, não acredito que ele está fazendo isso. E começava a falar em língua, numa altura, parecia que ele estava com o microfone na mão. E ninguém conseguia mais ouvir o culto. E aí um dia o pastor foi falar com ele, meu filho, não é assim, é assado. E foi ensinar ele, ficou bravo, ficou triste. Pastor é frio, pastor não entende os mistérios de Deus. Falei, quem não entende os mistérios de Deus é você, irmão. Como é que você vira o traseiro para os irmãos ali e fica gritando daquele jeito? Vigia. A gente tinha muita intimidade. Então, existem os exageros? Existem. Mas podem ser controlados. Agora, não posso dizer que esses exageros
são a única forma de manifestação do Espírito. Porque tem gente que vem para o culto e se alguma coisa assim não acontecer, ele diz: o culto não foi bom, o culto foi frio, Deus não se manifestou, o culto foi fraco, foi devagar. Porque a presença de Deus não se manifestou. Cuidado para não confundir arrepio com presença de Deus. Nós não podemos nos deixar levar pelo emocionalismo. O emocionalismo tem tomado conta de muitas igrejas pentecostais. Estou falando de denominações, algumas congregações, né? Tem lugar. Uma vez eu fui pregar no Rio, e aí tinha uma igreja muito, mas muito. O pessoal era animado, irmão. Pensa num povo animado. Vocês são extremamente animados para a glória de Deus. Os irmãos lá já era exagerado. O irmão cantou, o povo começou a pular, gente rodando, gente correndo, gente caindo. E eu falei: meu Deus, o que é isso? E agora? Como é que eu vou pregar? E os irmãos lá na galeria quase caindo. Eu falei: meu Deus, não consegui mais me concentrar. Eu falei: meu Deus, aquele irmão cair ali vai ser uma tragédia, vai morrer. E aí vai acabar o culto, vai ter que todo mundo ir para o hospital. E misericórdia, aquela coisa toda, aquele movimento. E agora, o que eu vou pregar? Aí, agora vamos ouvir a palavra de Deus. Era um congresso. Pastor Rodrigo veio lá de São Paulo, vai pregar e tal, e orou. E os irmãos lá. Peguei a Bíblia, o microfone: Pai do Senhor, irmão. Mas ninguém nem olhou na minha cara. O povo do jeito que estava ficou. Um roda-roda, um cai-cai. Irmãos, a paz do Senhor. E os irmãos nem aí. Falei: pastor, e agora? O que eu faço? Aí ele falou: não, só fez assim. Eu falei: o que significa faz assim? Vai embora? Fiquei pensando, deve ser ir embora, né? Porque não vai ter mais. Aí ele falou: não, pode pregar. Eu falei: mas pregar para quem? Só para vocês aqui, vou virar para cá. E os irmãos lá, e tá, pá, me tome, ele tome. Eu falei: misericórdia, e agora? E eu tive que chamar: irmãos, por favor, queridos, eu vim lá de São Paulo, se eu não pregar, os irmãos vão ficar chateados comigo, né? Me convidaram para... Irmãos, aguarda só um pouquinho, depois o irmão continua. E fui persuadindo os irmãos a me ouvirem. Aí eles me ouviram lá. Eu falei: vou pregar um pouquinho, né? Porque os irmãos não estão nem aí para mim. E aí eu preguei lá e falei: agora, irmãos, cantou, vem cantar de novo aqui, os irmãos, pode rodar até meia-noite. E os irmãos foram até meia-noite. Eu tive que ir embora, né? Porque senão eu ia perder o voo. Pensa no... Então, tem coisa que é exagero. Então, não posso dizer assim, medir por essa régua. Eu não senti nada. Quem disse para você que nós precisamos sentir alguma coisa? Então, quer dizer que a sua fé está baseada no que você sente? Então, você não é pentecostal. Porque o verdadeiro pentecostal se baseia na Bíblia. Se ele sentir alguma coisa, glória a Deus. Se ele não sentir, glória a Deus do mesmo jeito. Porque arrepio por arrepio, irmão, cuidado. Eu posso me arrepiar ouvindo uma música clássica. Só por causa disso é a presença do Espírito Santo. Eu posso me arrepiar assistindo um filme. Posso ou não posso? Que não tem nada a ver com a Bíblia. Olha que cena bonita. E ficar emocionado com ela. Então, não confunda arrepio com a presença gloriosa do Espírito Santo. Porque se você sentiu ele aqui hoje, é porque ele está presente. Se você não sentiu, ele está presente do mesmo jeito. Ele é onipresente, como é que ele não vai estar no lugar? Então os exageros acontecem. Outra coisa importante, estou finalizando já. Só falta 2 horas para eu acabar. Não, é sério, é brincadeira. Não podemos permitir também, como pentecostais, que falsas teologias ou teologias que não são pentecostais ameacem a nossa identidade. O Thierry foi muito preciso quando disse aqui sobre igrejas, né, e calvinistas, pessoas que estavam no nosso meio e aderiram ao calvinismo. Por quê? Porque não encontraram na igreja onde ele estava uma base sólida das Escrituras. O pastor, em vez de pregar, fica contando história da carochinha. Em 1800, quando eu era criança, e não sei. Irmão, ninguém quer saber disso, não. Vocês não vieram aqui a ouvir a minha vida, saber sobre a minha vida, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Não. Vocês vieram aqui porque vocês têm fome da palavra de Deus. E o púlpito não é para desabafar. Púlpito não é para contar piadinha.
Culto não é para fazer ninguém rir, aqui não é stand-up. Culto é para se pregar a palavra de Deus. Púlpito é para pregar o que está escrito na Bíblia. Será que alguém concorda? Diga amém. Então, tem muita gente aí dizendo, não, eu sou pentecostal, eu sou calvinista. Fala igual o baiano, aonde? Aonde, irmão? Já viu um palmeirense que é corintiano? Você conhece? Algum palmeirense que torce para o Corinthians? Um corintiano que torce para o Palmeiras? Quem conhece? Ué, não existe, irmão, essa possibilidade. É a mesma coisa dizer que é pentecostal e ser calvinista. Ah, mas existe alguns escritores... Pode existir, mas não existe essa realidade, biblicamente falando, não tem como. Porque o calvinista, necessariamente, ele é um cessacionista. Ele não crê na continuidade dos dons. Isso, eu estou falando na essência calvinista, é claro que tem calvinistas que creem, tá? Mas é outra. Então nós temos aqui que manter a nossa identidade. Temos que tomar cuidado com essas teologias que tiram a nossa identidade pentecostal clássica, como a teologia falsa da prosperidade, a confissão positiva, que o crente não pode ficar doente, que o crente não pode ser pobre. Quem dera, né? Quem dera, eu queria que isso aí estivesse na Bíblia mesmo, viu? Pensa numa coisa que eu queria que tá. Mas pensa num negócio legal. Todo crente tem que ser rico, morar na cobertura, ter casa na praia. Glória a Deus, eu ia dizer também. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você tiver em abundância, seja crente, seja fiel. Se você não tiver, seja crente, seja fiel também. Ah, não pode ficar doente porque é crente. Se ficar doente e permanecer doente é porque não tem fé. Aonde disseram isso na Bíblia, irmão? Pelo amor de Deus. Ah, se for crente e for pobre e passar necessidade, é porque não é crente direito. Então, coitado do Paulo, o homem mais crente do Novo Testamento, morreu numa prisão. Pobre. Era rico antes de se converter e ficou pobre depois da conversão. A gente ensina o contrário, né? Jesus disse, vinde a mim. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Ah, não é coroa não, né? É cruz. Coroa é depois. Aqui é cruz. Mas esse evangelho não atrai, né? Não agrada muito, não é muito interessante para as pessoas, né? Não, pastor, esses dias eu fui pregar num lugar e o pastor falou assim, olha, prega uma mensagem que alegra os irmãos. Eu falei, ixi, então estou tranquilo, vou pregar. Mas como assim? Não, porque os irmãos trabalham a semana toda, passam tantas dificuldades durante a semana, chega aqui, não pode ouvir uma palavra assim que entristece. Eu falei, ixi, agora complicou mesmo, porque a palavra que eu tinha não ia agradar muita coisa. Eu preguei mesmo assim. Aí ficou bravo, não gostou muito, não, nem me cumprimentou direito depois. Pode ser, irmão. Pô, pastor, obrigado aí. Não, tá bom, pode ir. Aí eu falei, aqui eu não volto mais. Eu queria uma mensagem que, irmão, vai dar tudo certo. Olha, Deus vai realizar todos os seus sonhos. Aí o povo, né? Deus vai abrir as portas e não sei o que. Irmão, porta aberta ou fechada, para o crente fiel, é motivo de glorificação do mesmo jeito. Porque quando Noé entrou, a arca foi fechada. E foi fechada a porta da arca. Deus fechou a porta. Quem fechou a porta foi Deus. Então tem porta que Deus fecha. Mas não fecha para entristecer, não fecha para matar. Fecha para proteger, para salvar, para dar livramento. Então se Deus fechou, glória a Deus. Se Ele abriu, glória a Deus. Ele sabe o que faz, Ele é melhor. Para finalizar. Não podemos permitir um enclausuramento do Espírito. Devemos compartilhá-lo. Porque senão a gente vai ficar nessa história de que o Espírito Santo é exclusividade nossa, de um movimento, de uma igreja, que o Espírito Santo é meu. Eu estou cheio do Espírito Santo e vou embora cheio do Espírito Santo. Tá, e amanhã? Amanhã eu estou cheio do Espírito Santo, pastor. Tá, mas o que você vai fazer com esse enchimento? Não, vou continuar cheio. Não, Deus te enche para você transbordar. Transbordar para os outros. E recebereis poder
do alto. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí o pessoal faz até aquela escadinha, né? Primeiro começa em Jerusalém, depois em Judéia. Não, a Bíblia não diz isso, é tanto. A expressão tanto, o termo tanto, significa que isso vai acontecer simultaneamente em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. É tudo ao mesmo tempo. Não tem essa escadinha. Não, primeiro tem que pregar no bairro, depois na cidade, depois no país, depois que vai para fora. Não tem isso. O Espírito Santo age como Ele quer. Ele é um vento que sopra. Quem está disposto a compartilhar do Espírito? Porque senão o que é que a gente está fazendo aqui? Eu vou me encher, tanto que vai explodir. Porque não compartilha, não reparte. No trabalho ninguém sabe nem que você é crente. 007 de Jesus. Não, as pessoas têm que saber que você serve a Deus. Você tem que compartilhar o Evangelho. Faça isso onde você estiver. Porque tem gente que só prega com microfone na igreja. Não, irmão. A igreja é um lugar para fazer isso, mas todo o mundo é o nosso púlpito. Pregue. Pegou o Uber? Prega. Tudo bem? Eu sempre, né? Puxa uma conversa ali. Como é que tá? Querido, estou indo para a igreja. Você é evangélico? Sou evangélico, graças a Deus e tal. E você já foi numa igreja evangélica? Sim, fulano de tal na minha casa é crente. Eu estou desviado. Sempre assim. Aí você entra com a palavra. E começa a pregar. Então nós não podemos abdicar disso. Deus nos enche para a gente transbordar. Não podemos enclausurar o Espírito Santo. Temos que reparti-lo. Como Moisés fez. Só que os que estavam dentro, a gente ouviu aqui. Não, os que estão fora também. Os que estão fora precisam ouvir a palavra, precisam do Espírito Santo. Milhares estão indo para o inferno e nós estamos cheios do Espírito Santo aqui fazendo o quê? Nós temos que pregar para eles, porque Deus quer salvar. A Bíblia diz: Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Levante a sua voz e adore, glorifique, exalte. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Existem várias falsas teologias, doutrinas de demônios, mas essa igreja tem ouvido o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Aplauda ao Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe.